O Pedro Cardoso, que interpretou o Augustinho Carrara, deu uma esculachada pesada no Sérgio Moro numa participação na CNN Brasil. Ele começou a questionar por que nós estamos perdendo tanto tempo discutindo o Sérgio Moro, alguém que não merece o nosso respeito e é um desclassificado. E ele tem toda a razão. E a fala dele precisa servir de reflexão para o governo Lula, que não tem que ficar discutindo o Sérgio Moro. É um político de minuto, e ele armou sim para o Lula justamente no momento mais importante do governo até agora, que foi no dia da reunião do Copom. E o Moro vai continuar armando para o Lula, porque ele quer o Lula fraco. Essa é a verdadeira armação do Moro. Não para provar os projetos dele, que são projetos pífios e inconstitucionais, mas para fazer passar os interesses do mercado e do capitalismo financeiro. Você vai colocar nos comentários o que você achou da fala do Pedro Cardoso. Você gostou que ele deu essa esculachada no Sérgio Moro? Você vê o Sérgio Moro armando para deixar o Lula fraco? Deixa o seu like se você curtiu o que o Pedro Cardoso falou e se inscreva no canal. Eu fiquei muito surpreso vendo toda a repercussão e a fala do Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, que é ator, está morando em Portugal, interpretou durante muitos anos o Augustinho Carrara. E é muito legal ver, entre aspas, o Augustinho Carrara dando uma esculachada no Sérgio Moro. E ele foi muito corajoso, falando na CNN Brasil, num programa que tinha lá o Felipe Moura Brasil, que é um dos maiores puxa-sacos do Sérgio Moro. Se tirar uma foto ali do Sérgio Moro de calça riada, você vai ver o Felipe Moura Brasil lá agarrado, porque, nossa, vai ser lavajatista e entender nada de política como o Felipe Moura Brasil. Só que o Pedro Cardoso fez um questionamento muito interessante e muito importante. Ele falou o seguinte: por que nós estamos falando aqui 10 minutos do Sérgio Moro? O Moro é alguém que não merece o nosso respeito. Ou seja, não merece o nosso tempo, não merece nós nos empenharmos tanto para falar dele. Porque ele de fato tramou a prisão de uma pessoa, junto com parceiros. Porque foi isso que aconteceu. O Moro tramou a prisão do Lula junto com o Deltan Dallagnol. E ele, enquanto ministro, é um desclassificado. Enquanto político, agora eu estou adicionando as palavras, enquanto político ele é um nada. O que é Sérgio Moro na fila do pão do Senado? Não é absolutamente nada. E essa fala do Pedro Cardoso, ela é muito interessante e serve de reflexão. Por que nós estamos perdendo tanto tempo falando do Sérgio Moro? Mas serve de reflexão mais ainda para o governo Lula, que não tem que ficar perdendo tempo com o Sérgio Moro. Por que o governo está perdendo tempo? O Paulo Pimenta, que é o chefe da SECOM, ele começou a levantar lá umas teorias da conspiração, falando da Gabriela Hartz, que foi a juíza do caso do PCC, porque é legal. O Moro não tem que perder tempo com isso. Não tem que perder tempo, fica perdendo tempo com picuinha. Esquece o Sérgio Moro. Sérgio Moro é um político menor do que o Lula. Quando o governo responde a um senadorzinho como o Moro, o governo se rebaixa e eleva o Moro. Fora que toda essa discussão não cabe, porque o Lula já derrotou o Sérgio Moro. O Lula derrotou o Moro em 2019, quando ele foi liberado da prisão, quando o Lula mostrou que o Sérgio Moro é um político, ou melhor, um juiz corrupto. Porque ele atuou em conluio com o Deltan Dallagnol para atender os seus próprios interesses pessoais, junto com o Deltan. Então não tem que ficar perdendo mais tempo com isso, o governo tem que passar por cima. E aí o pessoal fica falando, não, porque teve a farsa do Moro, ele tá querendo ter ali os louros de uma ação que ele não teve. O Reinaldo Azevedo chamou o verdadeiro promotor, delegado, enfim, que atuou para transferir o Marcola, transferir os comandantes do PCC, mas isso não interessa. Aí fica falando, não, porque o Moro, ele tá se usando disso para se promover, mas essa não é a verdadeira armação do Sérgio Moro. Ele querer ter um sucesso político por conta de uma operação faz parte, tá tudo certo, deixa ele com a glória dele ínfima. Porque esse não é o problema do Sérgio Moro. Essa não é a armação do Moro. A verdadeira armação que nós não podemos perder de vista. Porque a verdadeira armação do Sérgio Moro, pessoal, e aí está a parte mais importante do vídeo, é ele querer enfraquecer o Lula. O Moro, ele armou para o Lula durante a semana passada para enfraquecê-lo no momento mais decisivo do governo até agora, que foi justamente no dia da decisão do Copom para manter ou não a taxa de juros, a taxa básica da Selic. Ele fez isso. O Moro, ele arma para o Lula para enfraquecê-lo, para privilegiar justamente o capitalismo financeiro, porque o Lula mais fraco, o capitalismo financeiro consegue avançar mais fácil. Esse é o objetivo do Moro. É uma jogada. A jogada é deixar o Lula fraco para poder fazer com que o Lula não tenha força para barrar o avanço do capitalismo financeiro. E foi exatamente isso que aconteceu
no dia que o Banco Central optou por manter a taxa de juros no mesmo patamar. Houve uma pressão muito forte da sociedade civil. Lula, setores industriais, economistas, jornalistas, até mesmo pessoas de direita. Mas o Banco Central optou, como já era esperado, em manter a taxa de juros com 13,75%. Uma decisão completamente injustificável, porque todos os argumentos, todos os indicadores técnicos mostravam que tinha que ser reduzido. Já comentei todos esses indicadores, link aqui no card. Mas a questão não foi essa. A questão não foi manter, porque manter nós já sabíamos. Só que o Banco Central aproveitou o momento de fraqueza do Lula para ameaçar o governo falando o seguinte: olha, nós não vamos somente não abaixar, como nós podemos aumentar no futuro. Então, comporte-se. Foi uma chantagem. E naquele momento o Lula estava tão fraco por conta do caso do Sérgio Moro, que aí ele não conseguiu reagir. Então é isso que o Moro quer armar para o Lula. O Moro quer enfraquecê-lo para que o Lula não consiga reagir diante do capitalismo financeiro. E qual é a consequência da manutenção da Selic em 13,75%? Desindustrialização, redução da atividade econômica. E aí o que pode acontecer? Aumento de inflação, desequilíbrio econômico, a taxa de juros pode subir futuramente e quem ganha com esse dinheiro? Os rentistas. Que é o grande objetivo do Sérgio Moro. O Moro, ele arma para justamente privilegiar os rentistas. Porque com o crédito mais caro, com a taxa de juros mais alta, fica mais caro tomar empréstimos. E quando você tem dificuldade de tomar empréstimo porque está caro, qual é o principal setor afetado? A indústria. Basta ver o que está acontecendo com as indústrias automotivas, dando férias coletivas. Por quê? Porque ninguém compra. Tá caro fazer um financiamento, tá caro produzir um carro, você não consegue expandir para baratear o custo. Então, férias coletivas, a indústria sofre com isso, o desemprego também aumenta porque a indústria não consegue expandir. Tanto que o principal setor que reclamou do Banco Central foi a indústria. A Confederação Nacional da Indústria reclamou, a Firjan reclamou, a Fiesp também reclamou. Mas isso funcionou? Serviu de alguma coisa? Não. Principalmente porque o Lula estava fraco. Moro vai armar daqui para frente para deixar o Lula fraco. Esse é o objetivo dele. Por isso que não tem que dar atenção para Sérgio Moro. E o objetivo dele, pessoal, não é enfraquecer o Lula para que ele possa aprovar os projetos pessoais dele. Claro que não. Os projetos do Moro são projetos pífios, inconstitucionais. Aquele excludente de licitude foi uma excrescência, uma aberração. Uma aberração. Como todo bom bolsonarista, o Sérgio Moro não tem absolutamente nenhum projeto. Todos os projetos de Moro, Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro são projetos que na maioria dos casos são inconstitucionais, não conseguem passar e só servem para fazer fumaça para as bases. Porque na verdade o que eles vão querer votar? Programas neoliberais, reformas da Previdência, reformas administrativas, autonomias de Banco Central, tudo que favorece o capitalismo financeiro e favorece o rentismo. Essa é a verdadeira armação do Sérgio Moro. Projetos inconstitucionais. Mas o que ele quer? Enfraquecer o Lula para facilitar o avanço do neoliberalismo. E vocês viram o que aconteceu. O Lula, mesmo com toda a mobilização, mesmo com a indústria junto, mesmo com economistas liberais, mesmo com vencedores do Nobel, mesmo com a sociedade civil, todo mundo falando, é importante reduzir os juros do Banco Central. Então houve toda essa mobilização no momento de maior força de Lula. Nessa discussão na redução da taxa de juros, bastou um pequeno problema, uma pequena crise, para que o Banco Central crescesse. Por isso, pessoal, é muito difícil você peitar o avanço do capitalismo financeiro. O Lula precisou fazer um esforço muito grande e mesmo assim não conseguiu. Bastou um pequeno tropeço, bastou uma pequena rachadura, um pequeno enfraquecimento. Então, basta armar para enfraquecer o Lula, que os projetos de verdade de Sérgio Moro vão conseguir prosperar. É muito difícil. Por isso, pessoal, a reflexão que fica é: Pedro Cardoso está certo. Moro não merece o nosso respeito, porque os projetos de verdade dele não beneficiam a nossa população. Na verdade, só aumentam a desigualdade social. E o PT não pode dar palanque, não pode dar palco para uma figura como o Sérgio Moro. Porque o objetivo dele é armar, é enfraquecer o Lula. E ele vai fazer isso de todas as formas, porque o objetivo dele é promover o capitalismo financeiro.
Espero que todo esse episódio não se repita nos próximos meses de governo, porque nós já tivemos uma prova do que acontece quando o Lula se enfraquece um pouquinho só. Toda a força, toda a mobilização acaba caindo. Não dá para errar, porque o capital é muito forte.